Oh, Senhor, eu quero começar te pedindo. Entra, Deus, em cada vida. Oh, Senhor, mostra que está chegando o Shabat definitivo, que é a eternidade. Pai, que as pessoas entendam através dessa gravação que o fim é agora, que tudo está se cumprindo para o arrebatamento da tua noiva, em seguida a tribulação e depois a tua segunda vinda. É o que te peço e desde já te agradeço. Amém e amém. Essuirala e calabás de canto en enajai. Yera la chera la, yera la suirela soere. Rela baba baba surie calabás. Rela baba baba surie calabaias. Yera la chera la, yesuirela. Chera la, yera la. Olá, amados, mais uma terça-feira gravando para vocês, hoje com o tema Devo guardar sábado? Muitos cristãos que não são judeus, que são gentios, ficam em dúvida em relação a isso. Então, eu resolvi trazer esse tema que eu já tenho o estudo dele, já passei esse estudo várias vezes por escrito, mas hoje nada melhor que trazer em vídeo, né? Porque quem não puder ver, pode ouvir. Então a gente, como diz o ditado, né? Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Então a pergunta, como gentios? Vamos lá, porque eu acho que eu tô falando para uma maioria gentia, né? Devem ter muito poucos judeus me assistindo nessa hora. Então, para nós gentios, a gente deve guardar o sábado? Eu adianto logo que não devemos, não temos obrigação, porque Jesus, ele é o nosso Shabat, ele é o nosso descanso. Então, nele, nós podemos cumprir toda a lei. Amém, meus queridos irmãos? Não precisamos. E os judeus devem guardar? Eles devem guardar porque foi um mandamento de Moisés. E Jesus não anulou a lei de Moisés, ele cumpriu toda a lei. Porém, não do jeito que é guardado, não do jeito que os judeus fazem até hoje. Desde a época de Jesus até hoje, até atualmente, amém, amados? Tem muita coisa aí errada, tem muita coisa que o próprio Jesus, quando veio em carne, deixou bem claro que não agradava ao Pai, que o Pai não recebia aquele tipo de Shabat que eles guardavam. E até hoje, né, muitos ainda permanecem dessa forma. Então vamos para o estudo? Como eu falei, Jesus é o Shabat de nós gentios. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus, capítulo 12, versículo 8, que ele é o Senhor do sábado. Amém? Ele disse em Mateus 12, 8, ora, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quando os fariseus questionaram ele, perguntando, mas eu vi você e os seus discípulos colhendo espigas no sábado, eu vi você curando no sábado. E Jesus disse, é lícito sim fazer o bem no sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Então, como Deus encarnado, Jesus decidiu o verdadeiro significado do sábado. Ele decidiu, ele deixou dito. E por quê? Ora, como diz a palavra, porque ele é Senhor do sábado. Amém, meus amados? Ele criou não só o sábado, como o mundo e tudo que nele há. Todos os outros dias, o dia, a noite, a madrugada, tudo é criação de Deus. Por isso, ele é Senhor absoluto do sábado. Jesus é o descanso sabático da nossa carne. Amém, meus amados irmãos? Então, como eu falei, quando os fariseus o criticaram por curar no sábado, ele lembrou aquele povo que não hesitaria em tirar uma ovelha da cova simplesmente por ser Shabat. Jesus é o Messias, Yeshua é o Mashiach.
Então, por isso, ele tem todo o poder. Ele veio para buscar e salvar as suas ovelhas. Ele disse aos fariseus que pessoas são mais importantes que ovelhas. E a salvação que ele proporciona é mais importante que as regras. Então, em Cristo, nós somos justificados, sendo gentios ou judeus. Ele é o cumprimento perfeito da lei. Nós só podemos cumprir a lei em Cristo. A lei é pesada. A lei é cheia de regras. A lei é humanamente impossível de ser cumprida. E se não fosse tão impossível, os próprios judeus não teriam recebido de Moisés o mandamento para realizar o dia do perdão, o dia da expiação, que é o Yom Kippur. Já falei sobre isso no vídeo antigo aqui pro meu canal, depois você vê. Então, se fosse tão fácil de cumprir a lei, o próprio Moisés não teria recebido de Deus o mandamento para fazer o Yom Kippur. Então, eles precisam de um dia por ano para pedir perdão dos seus pecados. Quer dizer, se a própria lei justificasse isso, não precisaria da expiação. Então, Jesus vem mais uma vez provar que é a nossa expiação, que é o nosso Yom Kippur, que é o nosso perdão e também é o único meio de nós cumprirmos a lei, tanto para gentios quanto para judeus. Jesus, ele vem tornar tudo perfeito. Jesus, ele vem tornar tudo possível, graças ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Percebam que tudo faz sentido quando nós paramos para estudar a palavra. Então, a salvação é mais importante que as regras. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É o que diz Marcos 2, versículo 27. Então, o sábado é para o homem usufruir. O sábado é para o homem descansar, é para o homem ter um tempo em família, falando dos judeus. Só que se nós, gentios, quisermos, amém. O importante é que nós saibamos que não precisa ficar nessa prisão que os judeus ficam. De não poder pegar elevador, de não poder dirigir um carro, de não poder comprar nem vender nada. Em Cristo nós somos livres, justificados, cumpridores da lei de Moisés. Amém? Então Jesus, ele reafirmou o princípio de que o descanso sabático foi instituído para aliviar o homem de seus trabalhos, não para tornar um fardo pesado. Amém? Até porque somente em Yeshua o jugo é suave e o fardo é leve. Então, ele veio nos aliviar das tentativas de alcançar a salvação por obras. Nós temos que deixar isso de lado de uma vez por todas. Paulo disse, e era um judeu, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé em Cristo. Amém, amados? Jesus é o nosso descanso das obras agora, assim como é a porta para o céu, onde descansaremos eternamente. Somente no céu, na eternidade, o Shabat se cumprirá de uma vez por todas e para sempre. Mas enquanto nós estamos na terra, ele, Yeshua HaMashiach, é o nosso descanso. Hebreus 4 traz uma passagem definitiva em relação a Jesus como nosso descanso sabático. O autor de Hebreus exorta os leitores a entrarem no descanso fornecido por Cristo. Depois de 3 capítulos explicando que Jesus é superior aos anjos, tá? Em Hebreus 4, e que é o nosso apóstolo e sumo sacerdote, o escritor implora que não endureçam seus corações contra ele, assim como seus pais fizeram no deserto. Quem é o escritor de Hebreus? Paulo, né, amados? Então ficou bem claro aqui. Por causa da incredulidade, tá falando do povo judeu, Deus negou àquela geração o acesso à terra prometida, dizendo: não entrarão no meu descanso. Tá em Hebreus 3, versículo 11. Da mesma forma, o escritor de Hebreus implora aos seus leitores a não cometerem o mesmo erro de rejeitar o descanso sabático de Deus em Cristo Jesus.
E ele diz aqui, Hebreus 4, do 9 ao 11, os versos 9 ao 11. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, o que é isso aqui, gente? Assim como Deus descansou das suas. Por quê? Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. Ele precisava descansar? Não, porque ele é Deus. Ele jamais se cansa. Mas ele resolveu. E se ele resolveu descansar, acredito que ele queria nos dar este exemplo. Quanto mais nós. Então, descansar é mandamento. Se o próprio Deus executou isso após a criação, nós, por que não devemos executar? Temos que ter, sim, um dia de descanso. Porque ele que era Deus teve, imagine nós que somos carne. A carne precisa de repouso. Assim como a gente precisa comer, a gente precisa dormir. Assim como a gente precisa andar, se locomover, a gente precisa descansar. Amém, irmãos? Então é isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Resumindo, não há outro descanso sabático além de Yeshua, de Jesus, de Cristo. Amém? Só Yeshua, Jesus, Cristo, satisfaz os requisitos da lei e oferece o verdadeiro sacrifício que expia de uma vez por todas o pecado. Como eu disse, ele é o nosso Yom Kippur. Ele cumpre todas as festas judaicas. Para nós que não somos judeus, que dirá para o seu povo? Que dirá para os judeus? Só que infelizmente a maioria não entendeu isso. É preciso estar com o coração quebrantado e contrito para entender a palavra de Deus, para entender o que Deus nos ordena. Jesus é o único plano de Deus para que cessemos o trabalho de nossas próprias obras. Não há outro Salvador, não há outro Shabat, ou seja, descanso, não há outro tipo de perdão, não há outra forma de alcançar a salvação de nossa alma que não seja em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Nós não podemos ousar em rejeitar este único caminho, meus irmãos. Jamais. A reação de Deus com os que optam por rejeitar o seu plano é vista em Números 15. Lá um homem foi encontrado apanhando lenha no dia de sábado, apesar do claro mandamento de Deus para cessar todo o trabalho neste dia. Essa transgressão era um pecado conhecido e intencional. Você percebe? Havia a lei, havia os mandamentos e intencionalmente, dizendo, eles pecavam. Então, por isso Jesus veio para dizer que mesmo que nós não tenhamos sido ensinados na lei de Moisés como gentios, nós temos uma justificativa. Nós somos justificados e remidos, podendo entrar no mesmo descanso que eles, que os judeus. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, e toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Números 15, verso 35. Assim será com todos que rejeitam a provisão de Deus, do descanso sabático em Cristo. Em Hebreus 2, verso 3 diz, como escaparemos se descuidarmos de tão grande salvação? Então não podemos descuidar que Jesus é a justificativa de toda a lei. Este é o ponto principal no vídeo de hoje. Amém, meus irmãos? Então nós, como gentios, não temos obrigação. Existe uma classe evangélica que guarda sábado, são os adventistas. Eles não precisam. Não adianta eles quererem se colocar como judeus. Nós nascemos gentios. Nós vamos morrer gentios. Judeu é judeu. Só é de ventre judeu. Nós não nascemos de mãe judia. Então não adianta nós querermos cumprir isso, porque o ventre que nos adotou para sempre para o Pai foi Jesus.
Isso é uma tipologia. Amém? Quem for espiritual entenderá. Então, somente através dele. Nós não temos que fazer as coisas como se fôssemos judeus. Amém, meus irmãos? Não temos que nos classificar judeus messiânicos. Nunca seremos. Só pode ser judeu messiânico aquele que nasce judeu ortodoxo, de ventre judeu, e no decorrer da vida aceita Yeshua como Mashiach. Aí essa pessoa se torna um judeu messiânico, uma judia messiânica. Porém, nós somos gentios. Então, quem nos justifica é o Senhor. Ele é o nosso descanso. Não existe essa obrigação. E mesmo, como eu falei, para os próprios judeus, eles cumprem de forma equivocada. Porque estão na lei somente. A lei sem a explicação que vem pela graça não serve para salvar. Como Paulo disse, eu vou repetir, já é a segunda vez que eu falo isso neste vídeo, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. E a fé no único que pode proporcionar o verdadeiro descanso. Jesus, Yeshua, HaMashiach. Amém? Eu quero encerrar, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, para a gente ler a parte que fala também que Jesus é o único que pode nos dar o descanso verdadeiro. Peguei a minha Bíblia aqui, agora de papel, e vamos ler Mateus 11, dos versos 28 ao 30. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e só assim vocês acharão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente nele o jugo é suave e o fardo é leve. Como diz essa palavra, que eu quero encerrar hoje esse vídeo com ela. Amém. Vamos orar nessa hora para encerrar. Amém, amados? Louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por essa explicação, meu Deus, por essa palavra, as várias palavras, na verdade, que vimos hoje. Oh, Jesus, eu te peço, abre mentes e corações para a tua verdade. Senhor, tudo é tão simples quando tu estás em nossa mente. Tudo é tão simples quando nós cumprimos o que Paulo disse. Ao termos a nossa mente renovada, conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. O nosso entendimento, Senhor, é renovado na hora. Meu Pai, nós conseguimos compreender coisas incompreensíveis aos cegos. Aqueles que conhecem a tua lei de cor e salteado, mas não podem enxergar o que para nós é tão simples. Porque não é por força e nem por violência, mas pelo teu Espírito, Deus. Aleluia, que é santo e verdadeiro. Nesse dia eu te peço, abre mente, abre corações. Pai, que essas pessoas venham a entender que tu és o Shabat, tanto dos gentios quanto dos judeus. Que essas pessoas venham a entender que o verdadeiro descanso só acontecerá na eternidade. Quando nós, já remidos, Senhor, de uma vez por todas e em corpo glorificado, te adorarmos pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Tu és vida. Tu és a vida verdadeira, Deus. Convence, meu Deus, pelo teu Espírito. Convence, Senhor, pela tua inteligência. Porque diz também a tua palavra, a tua loucura é mais sábia que a dos homens. Oh, aleluia. Jesus, vem, Senhor, e mostra-nos nesse dia. O que eu te peço, Deus, é que convenças, é que faças o que eu não posso fazer, porque eu sou humana, eu sou falha. Porém, Senhor, eu te amo e por amor a ti, Senhor, eu tenho pregado como me convém pregar. Tu és o Shabat, tu és o Yom Kippur, tu és o tabernáculo.
Tu és todas as festas judaicas, cumpridas numa só pessoa, Jesus Cristo, homem, mas que hoje está sentado à direita de Deus Pai, e revestido de glória e majestade, a ponto de não podermos contemplar a tua face, enquanto humanos, enquanto carne, porque senão morreremos, Senhor. Tamanha é a tua glória. Mas Deus, nós, Senhor, desejamos estar contigo face a face. Nós desejamos te contemplar, olhar o teu rosto, já sendo um corpo glorificado. Nós sonhamos com este dia, Senhor, como o dia mais feliz de nossas vidas. Porque cremos, Senhor, alcançaremos. Não por obras, não por letra, não pela lei simplesmente de Moisés, mas pela palavra da tua confiança, que nos traz convicção, Senhor, que nos traz a fé, que é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que ainda não podemos ver. Nós podemos ver e contemplar pela fé. Nós podemos te adorar e te dizer que tu és santo, que tu és o Shabat, todo o cumprimento da lei. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, tanto dos judeus como dos gentios. Obrigada, Senhor. Obrigada por todo o conhecimento que tens me dado e como tens feito a mim. Eu creio que assim farás e já estás fazendo por todos que me assistem nessa hora. Está selada esta oração, esta gravação, ligado no céu como foi na terra, conforme Mateus 18:18. Amém e amém. Fiquem com Deus e lembrem-se, Jesus é o único descanso.